Lembrando também que hoje nós estaremos comemorando aí junto com os aniversariantes do mês de agosto, né? Estamos já, irmãos, no mês de agosto. Olha só. Então, está muito perto para a gente estar acabando o ano. Aquilo que nós comentamos, né? O tempo ele está passando muito rápido, irmãos. E a gente está olhando aí o final, né? E o sinal dos tempos, né? Tudo batendo na porta. A gente olha, a gente acompanha. Eu principalmente tenho o costume e eu, felizmente ou infelizmente, eu tenho quase que necessidade de estar vendo um pouco sobre notícias, né? Algumas coisas assim, elas acabam não preferindo, mas pelo lugar que a gente está, então algumas pessoas vêm conversar com a gente a respeito de acontecimentos e não dá para a gente ser um crente alienado, né? Um cristão alienado, vamos dizer assim, e a gente precisa saber um pouco das coisas que acontecem, né? Jesus, ele era um homem, acima de tudo, assim, um homem bem informado. Ele tinha aquilo que ele recebia da parte de Deus, mas quando se conversava sobre acontecimentos do dia a dia com ele, ele era bem instruído. Então, a gente precisa saber um pouco daquilo que acontece. Não se deixar levar, mas saber um pouco daquilo que acontece no mundo, né, no sistema, tá bom? Em nome de Jesus. Mas, daqui a pouco a gente vai dar alguns recadinhos também. Mas enquanto isso, deixa eu aproveitar que eu sei que eu não vou esquecer, mas lembrando os irmãos que dia nove eu coloquei lá no grupo, dia 8 de novembro, perdão, a gente vai ter nossa chácara de comemoração do final de ano, né? Confraternização. Só por que não dezembro? Em dezembro, irmãos, dezembro o pessoal sempre vai viajar, né? Vem parentes na casa. Então sempre tem esse contratempo. Então a gente deixou para novembro, que é uma data assim um pouco mais tranquila, assim com relação a viagens, né? Então ficou marcado aí para o dia 8 de novembro, a partir das 9 horas da manhã, vai ser um sábado, tá bom? A gente vai estar indo numa chácara que fica bem aqui, bem no centro do bairro, tá? Mas eu gostaria de estar lendo com você, querido, aqui na palavra do Senhor, o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16 da palavra de Deus. Reflexão rápida aqui com os irmãos. 2 Timóteo, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, é uma das epístolas pastorais que a gente chama, né? Timóteo, Tito. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, a princípio a gente vai estar lendo. Você encontrou? Eu vou ler aqui com você, para a gente ficar assim mais próximo da tradução, tá bom? Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por quem, querido? Entendi. É inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A fim de que o homem de Deus, a fim de quem, querido? Entendi. Então entendi que a palavra é para as pessoas que são de Deus, certo? Que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Fecha seus olhos aí no teu lugar. Fecha seus olhos, Pai Todo-Poderoso. Mais uma vez, Deus, nós colocamos e entregamos nossas vidas diante do teu altar. Sempre será assim, Deus, enquanto o Senhor nos der essa oportunidade. Nós te damos graças, Deus, por esse tempo. Te damos graças, Deus, por mais uma oportunidade de o Senhor permitir que nós venhamos a cultuar ao Senhor. Por mais essa oportunidade que não sei, Deus, se nós vamos chegar até o final. Mas se nós não chegarmos até o final desse culto, nós queremos estar com o Senhor. Sabemos que o tempo, Senhor, está muito próximo pelos sinais que são mostrados, pelos acontecimentos. Mas se o Senhor nos der mais 20 anos, Deus, nós queremos estar na Tua presença, te glorificando e te exaltando. Minha oração, Deus, nesse momento, é que o Teu Espírito Santo possa transportar a Tua palavra a cada coração, e assim como nós lemos essa noite, para nos ensinar, para nos corrigir e para nos capacitar para o Teu louvor e glória. Amém. E graças a Deus. Querido, o que eu queria comentar com você nessa noite, nesse momento, é o fato de nós sermos ensinados, nós sermos instruídos pelo Senhor, para nós andarmos no caminho.
Jesus, quando estava tendo um bate-papo com os discípulos em João capítulo de número 14, os discípulos mostraram alguma dificuldade. Quando um deles disse assim: Senhor, nos mostra o caminho, nos mostra a direção. Então Jesus chamou a responsabilidade para si, embora naquela época, naqueles tempos, havia outras direções, né? Havia outros caminhos também. Havia os caminhos dos fariseus, dos saduceus, havia o caminho dos religiosos da época, né? Havia sacerdotes na época também, mas Jesus disse: não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então haviam outras direções, havia outras possibilidades. O próprio Pedro, ele mostrou essa dificuldade num dos primeiros discursos, primeira ministração de Jesus, onde dentre a multidão sobrou alguns, desse apenas ali os 12, e Jesus disse para ele: vocês também vão, né, querer se retirar? E Pedro disse assim: Senhor, para onde nós iremos? Ele estava dizendo: Senhor, nós temos outro caminho, não temos outra direção. É isso que ele expôs para Jesus, e então eles começaram a andar com Jesus, trilhando ali pelo caminho. Então, queridos, sabendo nós que em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos de direcionamento. O que os discípulos eles buscavam de Jesus era direcionamento. O que estava acontecendo com eles na trajetória, até que a igreja literalmente, né, fosse, vamos dizer assim, formada, para que eles assumissem uma liderança direta, é direcionamento nas coisas quando elas viessem realmente acontecer. E quando eles estavam com Jesus, até então, eles estavam sendo preparados, mas não estavam ainda preparados. Você vê, por exemplo, um dos discípulos, quando outras pessoas estavam falando em nome do Senhor, estavam supostamente fazendo a obra do Senhor, e aí um dos discípulos disse assim: Senhor, você quer que nós venhamos a fazer com que eles parem? Quer que a gente faça descer fogo do céu? Jesus disse: não, vocês não sabem de que espírito são, né? Ou seja, então você percebe que eles não estavam ainda totalmente capacitados, mas quando Jesus ele subiu para a glória, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a ser aperfeiçoados. Amém, irmãos? Então, mas em muitos momentos da nossa vida, ou praticamente todos os momentos da nossa vida, nós precisamos ser direcionados por alguma coisa ou por alguém. Quando, por exemplo, decisões elas vêm, quando, por exemplo, das coisas mais simples até as coisas mais complexas da vida. Por exemplo, irmãos, vamos para o dia a dia, para o nosso dia a dia aqui. Chega uma conta de luz lá para pagar, irmãos, né? E chega, por exemplo, uma outra duplicata, seja uma outra conta lá, que ela tem um juro mais alto, né? Juro mais alto. O que você vai fazer, né? Você vai para aquilo que é menor, né? E deixar para frente aquilo que é mais alto, né? Que supostamente pode até acontecer um protesto, você vai pagar de imediato. O que você aprendeu nisso? Você não é um contador, você não é um especialista, mas você tem noção, né, daquilo que é certo, ou seja, você recebeu na sua vida alguma vez algum direcionamento. Tem coisa que nós nascemos com aquilo, tem coisa que nós aprendemos. Por exemplo, quantos aqui nunca fizeram aula de música? Quantos nunca fizeram aula de música? Seja que tipo de, seja canto, seja instrumento, nunca fizeram. Se alguém cantar desafinadão perto de você, o que você faz? Ai, meu Deus do céu, para com isso. Ué, mas você nunca estudou música? Nós nascemos com esse, eu vou chamar assim, de instinto. Porque nós nascemos para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Então nós sabemos dentro de nós, na nossa alma, o que é. E como podemos não saber fazer, mas nós sabemos, né, o que é certo e o que é errado. Então, mas na maioria dos acontecimentos do nosso dia a dia, nós precisamos, nós buscamos instrução. Alguns princípios, por exemplo, nós temos plantado dentro de nós, né? E até mesmo a gente se entristece quando aquilo não acontece como nós gostaríamos. Mas muitas vezes, quando nossas decisões elas são tomadas, irmãos, às vezes em momentos bons. E é bom tomar decisão na nossa vida quando os momentos são bons. A gente senta, a gente organiza, a gente planeja, a gente coloca diante de Deus, a gente está ali bem tranquilo, tem tempo para isso, né? A gente consegue se programar, né? Mas há momentos da nossa vida também, irmãos, que as decisões, elas são tomadas em momentos difíceis, né? Olha só o que diz a palavra do Senhor aqui em Joel, no capítulo de número 3, no versículo de número 14. Joel capítulo 3, versículo 14 diz assim: multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale
da decisão. Claro que eu estou trazendo para outro contexto, mas o que ele está dizendo? Trazendo aqui para os nossos dias, para os dias atuais. Ele está dizendo que em momentos de vale, nós somos chamados para tomar decisão. Momentos bons, mas momentos difíceis. Claro que ele está falando do final dos tempos. Mas em momentos difíceis também da nossa vida, nós somos chamados para tomar decisões. E às vezes, irmãos, não dá tempo de planejar, não dá tempo de programar tudo. Nós precisamos muitas vezes carregar um princípio que tem dentro de nós. Nós podemos não sermos formados, mas nós sabemos o que é certo e o que é errado, amém, irmãos? Nós nascemos com algumas coisas dentro de nós. E na vida, irmãos, e nesse mundo aqui, existem muitos, inúmeros caminhos, inúmeras direções que nós podemos seguir. Nós podemos ouvir, por exemplo, muitas vozes. Podemos ouvir, por exemplo, a voz do nosso pai, a voz da nossa mãe. Podemos ouvir a voz do nosso cônjuge, dos nossos filhos, conselheiros até mesmo que, sendo de Deus ou não, mas estão aí para aconselhar. Podemos ouvir muitas vozes nos dias de hoje, né? Agora, muitos caminhos dentro desses, irmãos, eles são incertos. Muitos caminhos dentro desses, eles parecem até mesmo, irmãos, que carregam algum tipo de princípio, que carregam algum tipo de verdade, sabe? Por isso que muitas vezes, irmãos, nós estamos, parece que tão próximos, né, do Senhor, e muitas vezes nós oramos, e parece que as respostas, parece que elas não chegam, parece que elas não vêm. E porque se nós estamos próximos do Senhor, nós oramos, irmãos, e parece que nós oramos, e parece que as coisas, não que elas não deem certo nas nossas vidas. A questão é nós sentirmos o carinho e o abraço de Deus. Porque o fato de as coisas darem certo ou não na vida, Deus abençoa, sim. Mas muito é lógica também. Muitas coisas é lógica também, por exemplo, se o sujeito estuda, se ele se capacita, se ele busca crescer, por exemplo, se é um cara que tem princípio de Deus, às vezes não é pessoa de Deus, mas carrega princípios dele, porque isso é princípio do Senhor, ele tem probabilidade das coisas darem certo na vida dele. E nós vemos muitos não cristãos bem-sucedidos, materialmente falando, na vida. Ou seja, mas é um caminho certo. É um caminho de Provérbios capítulo 14, caminho que parece ser direitos ao homem. Mas o que a palavra do Senhor diz, irmãos? Que nós andamos por um caminho, não de forma direta, mas nós andamos por um caminho, ou por caminhos, que eles são escuros, que não dá para enxergar. Só como assim? Não, irmãos. O caminho que nós andamos, irmãos, eles só podem ser enxergados através da palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Salmo capítulo 119, versículo 105, que diz que lâmpada para os nossos pés, e a tua palavra, Senhor, ilumina o meu caminho. Ou seja, nós precisamos de lâmpada e nós precisamos de luz para nós enxergarmos o caminho. Ou seja, caso contrário, por que muitas vezes nós evangelizamos, nós falamos do caminho, falamos de direção? Hoje mesmo eu conversava com alguém, né, que saiu sem perceber do caminho, entrou no mundo das drogas, conversava com alguém hoje na rua, mas a pessoa não conseguia encontrar o caminho de volta, porque apagou a lâmpada, porque a luz se foi. Ou seja, a pessoa ela sabia dentro dela até mesmo existia um certo querer, né? Mas se a lâmpada não acender, e se a luz não florescer, irmãos, a gente nunca encontra. Não encontra, irmãos. Você sabe por que os judeus, por exemplo, eles tinham dificuldade de saber quem era Jesus Cristo? E embora você vê Bartimeu declarando a respeito de quem era Jesus, Jesus era o Messias, e tantos outros falando a respeito de Jesus ser o Messias, mas os próprios judeus tiveram endurecimento no coração dele, como diz o livro do profeta Isaías, mas eles ouviam até mesmo algumas informações, mas eles tinham dificuldade de enxergar o caminho. Pilatos, por exemplo, quando ele ouviu Jesus dizer que Jesus era a verdade, e mais o sonho que a esposa dele teve a respeito de Jesus Cristo, ou seja, quase que clareou assim para Pilatos, mas ele teve dificuldade e permaneceu no caminho de César, que parecia ser algo bom para ele, porque ele não queria perder o poder, mas ou seja, mas se a luz não clarear, querido, se a luz não brilhar realmente,
Nós vamos como que tatear, diz o profeta Isaías, como que tateando, sabe? Procurando o caminho como que tateando. E a gente nunca vai encontrar. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos fala a respeito, querido, de que o Senhor, Ele nos dá a palavra, e a palavra é como uma bússola. A palavra é como que... Quantos já viram bússola? A gente aprende na escola, né, sobre bússola, né, como que usam a bússola, as direções a direção que ela aponta. A gente consegue ter ideia ali, olhando para o sol, enfim, aquela coisa toda. Mas a palavra do Senhor, querido, ela é como a bússola para nós, assim, ela nos foi dada. Ela também aponta para uma direção só. Ela não aponta para outra direção. A palavra do Senhor, ela só aponta, querido, para o alto. Ela só aponta para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, para Jesus Cristo. Ela não aponta para outro princípio. Ela não aponta para outro valor. E quando o Senhor, ele está conversando aqui, quando o Paulo está conversando ali diretamente com o Timóteo, né, ele fala exatamente isso a respeito do fato de a palavra do Senhor ser apta exatamente para nos ensinar, para nos direcionar. E quando que alguém ensina alguém, irmãos? Quando essa pessoa que ensina, ela tem instrução. Então, a palavra do Senhor, querido, nós entendemos que Ele é o guia de instrução para as nossas vidas. Amém, irmãos? Amém, querido? E que ela continue sendo o guia de instrução para as nossas vidas. Para nós vivermos uma vida de marido, de esposa, de filhos, de pais. Para nós vivermos uma vida, querido, que o Senhor possa olhar diretamente para nós. Nós podemos viver, sermos boas pessoas até mesmo, mas isso não nos leva a Deus. Podemos até mesmo fazer obras, joia, mas isso não nos leva a Deus. Mas se eu for bonzinho, legal, vai ser bom. As pessoas que estão do teu lado vão te amar, com certeza. Visto que muitas amizades, elas existem não porque a gente é legal, mas porque a gente serve os outros. Muitas amizades são feitas assim, né? Então, enfim, existe a submissão. Mas, querido, o que a gente aprende? Não é simplesmente a nossa bondade, o fato de alguém ser bonzinho, que isso leva a pessoa a Deus, não. Porque a salvação, ela não vem pelas obras, mas através do sangue derramado na cruz do Calvário, através do sacrifício de Jesus Cristo. Porque se nós fôssemos salvos pelas obras, Jesus não precisaria vir, não tem nem lógica, nem faz sentido. Mas o cristão não é salvo pelas obras, mas ele é salvo, e porque ele é salvo, ele faz obras. E aqui, querido, o Senhor, ele traz essa reflexão para nós. Ele diz assim, em Romanos capítulo de número 15, versículo de número 4, através do apóstolo Paulo: pois tudo que no meu passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Sabe, querido, a vida, ela nos mostra oscilação. A vida, ela nos mostra como que uma gangorra. Se você ler a história, isolar a história de personagens bíblicos para você ler. Não ler a Bíblia como ela está escrita, mas isolar a história de tal pessoa. E ler sobre a história de tal pessoa. Você vai pegar versículos espalhados, mas você vai acompanhar a história de uma pessoa só, puxar um fio. Você vai ver que tem os altos e baixos. Tem os sobe e desce. Né? Se você olhar, por exemplo, para a vida de Abraão, por exemplo, lá no comecinho, voltando para Adão, lá no comecinho, né? Tem um momento de ele estar na presença do Senhor, mas teve um momento também da queda. Não diz a Bíblia se ele errou mais, parece que ficou por aí mesmo, se ajustou, tranquilo. Mas teve um momento de queda. Se você olhar, por exemplo, para a vida de Noé, por exemplo, que foi alguém que fez parte de um juízo um tempo atrás, em Gênesis capítulo 6, teve, o tempo de Noé, foi alguém que o Senhor achou graça aos seus olhos e foi algo assim maravilhoso. Mas teve um momento de Noé também que ele extravasou, né? E logo depois, por exemplo, de ter salvo a família, dentro da arca também todos os animais, ele bebeu um monte e encheu a cara de vinho, e quando o filho dele expôs a nudez dele, que não deveria ter feito isso, ele amaldiçoou. E aí começou tudo de novo. O processo de maldição, amaldiçoou o filho mais novo, porque expôs, né? Eu vi o pai, né, nu lá e tal, e expôs para os outros irmãos. Quando ele ficou sabendo, ele amaldiçoou, e começou tudo de novo. Se você vai para as histórias dos personagens, Elias também,
E tantos, a vida de Davi parece uma gangorra. Lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. E assim também Asaf, nem se fala, né? Mas, ou seja, a gente vê que a vida nesse mundo são coisas assim, por mais que se crê em Deus, é algo assim muito incerto. Tem dia que você está sentindo muito de Deus, você está quase flutuando. Tem dia que parece que Deus está longe. Você acorda, você fala com o pai, você fala, mas eu achei que o pai estava aqui. Sabe, querido? A vida, nós somos assim. Deus, querido, Ele sempre vai estar próximos de nós. Mas nós muitas vezes vamos sentir mais Ele e menos Ele. Mas os momentos que mais parecem na nossa vida, que Deus não está conosco, exatamente esses momentos que Ele muitas vezes está provando no nosso coração. Jesus disse para os discípulos, vão do outro lado, atravessem o mar. E Jesus foi orar e parecia que Jesus tinha abandonado eles, né? A palavra é que eles sairiam dali e iriam atravessar o mar. Do outro lado, essa foi a palavra, então eles não iriam perecer, eles iriam atravessar o mar. Eles estavam debaixo da palavra de Jesus. A palavra do Senhor estava sustentando eles. Mas eles entraram em desespero, com vendaval, com tempestade e tudo mais. Entraram 12 homens, tudo desesperado dentro do barco, achando que ia morrer. Jesus não estava com eles? Sim. Jesus tinha esquecido deles? Não, tanto que depois Jesus apareceu lá, não estendendo a mão para eles. Jesus chamou eles de quê? De pouca fé. Por quê? Porque em momentos de dificuldade que eles acharam que Jesus estaria longe deles, é como diz assim, eu falei que está com vocês. Eu falei que está com vocês. De maneira nenhuma, querido. A gente entende, querido, que muitas vezes nós achamos que o Senhor não está conosco. Muitas vezes nós achamos que o Senhor ele está longe de nós. Mas a palavra do Senhor diz que perto está o Senhor, daqueles que o invocam, daqueles que buscam, daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém, querido? Os momentos mais tribulosos, querido, da nossa vida, nós podemos encontrar o Senhor. Aliás, você sabe quando que o Senhor ele se manifesta, irmãos? Sabe quando ele se manifesta? O Senhor, ele se manifesta, querido, ele é como que se esconde, ou se manifesta, vamos dizer assim. Eu vou usar a palavra se esconde, depois eu te explico ela. Parece que no meio da tribulação. E quando a gente passa por lá, como que o Senhor se revela, como quem diz, eu estou aqui. Por que eu digo se esconde? Porque assim, se você olhar, por exemplo, no livro do profeta Jeremias, ele disse assim, e deixarei ser achado por vós, diz o Senhor. Ou seja, alguém que deixa alguém ser achado por ele, lembra nas nossas brincadeiras, quando esconde, né? Como quem diz, ó, se você passar por aqui, você vai me encontrar. Se você buscar o Senhor todo o coração, você vai me encontrar. É como quem diz assim, é como que se ele estivesse atrás dos momentos, das adversidades que é preparado para nós esse tempo, nesse dia, nas quais muitas vezes nós fugimos delas. E nós falamos assim, puxa, passa a minha vez, Senhor, eu quero a vida mais fácil, a vida mais tranquila. Não, irmãos, um soldado, a gente vê hoje, por exemplo, muitos soldados sendo preparando para a guerra. Eu até comentei com a minha esposa esses dias aí. A gente acompanha alguns trabalhos, é coisa que eu gosto, né? Ver coisas assim de batalha, de guerra, enfim. A gente vê preparação de soldados, quando você para ver como que um soldado ele é preparado, irmãos, o camarada ele é forjado. Ele é preparado assim, para momentos extremamente extremos. Sabe, momentos difíceis mesmo. Sabe, momentos assim que você fala, puxa, mas para que tudo isso? Porque ele vai encontrar diversidade. Até mesmo o Nicolás Maduro, de que país que ele é mesmo? Venezuela. Até mesmo estava tendo alguns soldados sendo preparados para a Venezuela. Ele fez um recrutamento grande lá, devido a alguns acontecimentos. O pessoal estava fazendo as inscrições para ir para assim, um tipo de uma preparação, né, uma capacitação. Mas eles vão para o extremo, né? Vão ver comida de vez em quando. Tinha um amigo nosso, irmãos, quando a minha mãe era viva na época, ele ficou morando um tempo com a gente. E ele serviu o exército aqui em Itu, né? E aí então a família dele era parente nossa, né? Era amigos nossos desde o Paraná e vieram para cá. E aí então ele ficava em Itu a semana toda, fim de semana ele vinha, né? Passava o fim de semana aqui, voltava para lá de novo. Ele serviu o exército lá em Itu. Aí uma vez ele chegou aqui, final de semana, minha mãe falou assim para ele, tinha como um filho, né? Minha mãe disse assim a ele, eu vou esquentar comida aqui para você, né? E, enfim, porque tá frio já, ele não tem problema não, dona Pedro, não tem problema não.
A gente come até galinha crua, quanto mais comida fria. Fica tranquilo. Solta os animais, toca, expulsa. Aí depois que elas estão assim um pouquinho longe, eles falam assim, ó, refeição de vocês tá no mato, pode procurar. Se você procurar, você vai se alimentar, senão vai ficar para outra próxima vez. Ou seja, momentos extremos. Agora, quando nós olhamos e trazemos para a nossa vida, nós como cristãos, como soldados de Cristo, querido, todas as vezes que nós deixamos, por exemplo, algo de lado e dizemos, pastor, é muito para mim, não, sabe, não dá, não sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando e perdendo a oportunidade de sermos capacitados, sermos fortalecidos e sermos treinados pelo Senhor. Porque são os momentos difíceis que nos fazem crescer. Quando com a pessoa ela vem dar testemunho, irmãos? Quando não aconteceu nada na vida dela? Não. Quando passou por enfermidade, passou pelo vale da sombra da morte, olha, aí vem dar testemunho. Momento o quê? Extremo. Momento extremo da vida. Ou seja, a pessoa ela é forjada, ela passa por ela é espremida, sabe? Por que nós falamos a respeito do sofrimento de Jesus? Ele poderia ser simplesmente crucificado e pronto, morreu, pronto. Mas nós falamos e exaltamos a respeito dos momentos que ele passou. Ou seja, e a palavra do Senhor diz que ele foi provado em todas as coisas. Ou seja, sabe, querido, a palavra do Senhor, querido, ela nos ensina, e o Senhor Jesus, ele ouvia a voz do Pai. Ele era rejeitado, mas ele ouvia a voz do Pai. Porque não é a rejeição do mundo ou das pessoas que vai mostrar que nós somos capacitados ou não. Ou o ciclo de amizade que nós pertencemos. Jesus foi reprovado, a palavra diz que literalmente ele foi reprovado pelos homens. Ele foi reprovado pelos homens. Mas ele foi aprovado por Deus e colocado como uma pedra de esquina. Os homens o reprovaram, por isso o crucificaram. A palavra do Senhor diz isso, os evangelhos. Ou seja, não é o mundo, não são os princípios, querido, que a Constituição, ou seja, as leis dos homens declaram, determinam para as nossas vidas. Não é a lógica daquilo que a gente vê, sabe, querido, que vai dizer quem nós somos. Jesus ouviu tudo isso que nós ouvimos e muito mais. Mas ele ouviu também uma voz que vinha do céu que disse, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Amém, querido? Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Ou seja, mas não foi rejeitado, não foi reprovado? Quem disse que a nossa aprovação ou a nossa rejeição vem desse mundo e vem desse sistema? Quem disse isso? E algumas pessoas podem dizer assim, não, pastor, mas eu tenho um laço, eu tenho uma aliança, querido. Antes de qualquer coisa, antes de nós casarmos com nossa esposa, antes de qualquer coisa nessa vida, nesse mundo, alguém já tinha feito aliança com nós lá na cruz do Calvário, há 2.000 anos atrás. E isso veio primeiro nas nossas vidas. Isso sabe, querido, chegou primeiro nas nossas vidas. Então, antes do pai, antes da mãe, existe já alguém lá atrás que nos amou, que fez uma aliança conosco. Pastor, conosco e com o povo do Antigo Testamento. Lá no Éden, essa aliança já foi feita. Quando o homem pecou e Deus disse assim, da semente da mulher vai nascer alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. É aliança. Então, antes de qualquer pessoa ter aliança com qualquer ser nessa vida, ele já tem uma aliança com Deus. Deus já declarou a respeito de uma aliança que ele pode ter com o Senhor, através de Jesus Cristo. Amém, querido? E Jesus, ele vai, literalmente, quando assumimos essa aliança, ele vai literalmente assumir um papel conosco nessa aliança. Essa semana, eu estava com o pessoal, com os amigos, pouco tempo com eles, já te chamo de amigos. E eles nos chamaram, né, vou falar de uma forma bem discreta, eles nos chamaram para fazer uma aliança assim, trabalho, né? E eles nos chamaram para fazer uma aliança. Eu falei, Paulo, chamamos você aqui para, a gente quer fazer uma aliança com você, a respeito do trabalho que você já faz, né? E eu falei, ótimo, a aliança é feita de duas partes, o que você quer de mim? Pode falar, estou para ouvir. Nós queremos isso. Certo? Isso aí eu consigo fazer. E o que eu vou ter nisso? Que parte que eu vou ter nisso? O que eu vou ganhar com isso? É uma aliança. Não é? Uma aliança. E ele disse assim, o que você quer?
Eu disse, então tá certo. Olha, eu quero isso a princípio, isso e isso. Aí então nós vamos poder fazer uma aliança da minha parte e da sua parte. Ou seja, então a aliança ela é feita exatamente disso, de duas partes. Ou seja, que forma uma que daqui a pouco a gente não vê emenda, não vê nada, né? Mas ela foi feita. Como é que ela foi feita sem emenda? A gente não vê emenda, literalmente, entre uma aliança. E nem pode estar vendo, né? Nenhuma marca, por exemplo. A gente só sabe que ela existe até então, porque a gente já comprou ela assim. Mas a aliança ela existe duas partes. Lembra? Eu sou do tempo que a pessoa ela tinha na época aquelas meia aliança, os namoradinhos que, né? Na nossa época tinha aquelas meia. Quantos lembram da minha aliança? Lembra da minha aliança? A pessoa colocava minha aliança no dedo. O que é essa minha aliança? Ah, eu estou com um compromisso sério, tá? Minha aliança. Compromisso sério, meia aliança. Você vê que o negócio é furado, né? Meia aliança. Você vê que já tem tudo para, né? Deus abençoe, mas você vê que já tem tudo o símbolo, já, né? Não colabora muito, né? Meia aliança. Mas, ou seja, quando nós fazemos aliança com Jesus Cristo, irmãos, nós podemos estar no vale da decisão, no vale para tomar decisões. Nós podemos estar no monte para tomar decisão. Nós podemos estar tanto bem, querido, como não podemos estar bem, muitas vezes confusos para tomar a decisão. Pastor, mas o crente, o cristão, ele não é confuso. Ah, não é confuso? Porque muitas vezes brota um monte de interrogação na nossa cabeça. Por quê, querido? Diante de algumas situações, mesmo nós sendo de Deus. Por que que Davi, por exemplo, sendo homem, segundo o coração de Deus, iria buscar o sacerdote? Ah, lança a sorte, não respondeu. Urim e Tumim, as pedrinhas lá, né, coloridas do sacerdote. Por que que isso é confusão na mente? Ele não sabia que direção tomar, exatamente o que fazer, ia buscar do Senhor. Sabe? Nós só conseguimos dar passos na nossa vida, querido, diante do Senhor e para o Senhor, se nós buscarmos orientação nele e na sua palavra e pedirmos para que o Espírito Santo ele possa nos guiar os nossos passos. Sabe, querido? Muitas vezes na nossa alma, o nosso espiritual, querido, ele não consegue se conectar muitas vezes com Deus. Sabe, ele parece que está, sabe, a gente consegue entender muitas coisas, mas a gente não consegue entender aquilo que o Senhor diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, que aquele que é nascido do Espírito não sabe de onde vem nem para onde vai, mas ele é nascido do Espírito. O Espírito Santo dá uma direção. E nós precisamos o tempo todo na nossa vida, querido, saber realmente qual a direção que o Senhor tem apontado para cada um de nós. Para a direita ou para a esquerda. Há momentos que nem para a direita nem para a esquerda. Quando o Senhor disse para Josué, não tire o seu pé, não volte o seu pé nem para a direita nem para a esquerda, mas siga adiante e eu vou honrar a tua vida. E o Senhor não é um caminho de bifurcação. O Senhor não é um caminho de cruzamento. O Senhor é um caminho reto. O Senhor é um caminho direto que nos leva até a presença do Pai. Amém, querido? Amém, amado? Querido, tempos diante de nós, eu quero encerrar, querido, com essa fala. Há tempo diante de nós, que nós ouvimos muitas vezes, nós oramos a Deus, chegamos diante do Senhor, e nós ouvimos uma voz que já está quase falando lá dentro de nós, que é a voz do nosso coração. São caminhos assim, são linhas assim muito estreitas, sabe, que é a voz do nosso coração. Muitas vezes nós até falamos com o Senhor, mas nós ouvimos uma voz chamada voz do eu, sabe? Mas parece que eu ouvi alguém, eu senti, sabe? Muitas vezes nós ouvimos, querido, algo lá que já está plantado dentro de nós, por algumas experiências que nós tivemos já lá no passado. E a gente traz para o futuro, a gente diz assim, orando a Deus, a gente diz assim, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Então é isso aqui. Às vezes a gente toma decisões exatamente dessa forma na nossa vida, sabe? Mas eu quero dizer para você, querido, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele diz assim para cada um de nós. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim, orai sem cessar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim, deem graças em todas as coisas. Fala assim comigo, em todas as coisas. Porque essa é a vontade de Deus. É o plano, é o projeto de Deus.
palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 6, verso 2, honra teu pai e tua mãe, para que, esse é o primeiro mandamento com promessa, principalmente, nós trazendo aqui para nós, principalmente, o nosso papai do céu, para que nós possamos ouvir a voz. Irmãos, para quem é pai, eu vou encerrar com isso agora, para quem é pai, já disse alguma palavra, por exemplo, para o filho, é mais mulher, acho que talvez não tenha essa... O homem já nasce assim meio diferente, com algumas características meio diferenciadas. Mas quantas que são pais aqui, por exemplo, que já disseram algo assim para o seu filho, né? E seu filho disse assim, pai, fica para você isso, né? Quantos já ouviram isso dos filhos? Eu, graças a Deus, esse tipo de coisa, assim, não. Mas qual seria a reação do pai, ou da mãe até mesmo, se pedisse algo assim para o filho, e o filho dissesse assim, pai, pai, ouve a minha vida. Qual seria a reação do filho? Sabe, irmãos, graças a Deus não tem esse desgosto dentro de mim, mas eu imagino que seria um pai assim, humanamente falando, que veria uma frustração dentro dele. Talvez esse pai diria assim, puxa, onde foi que eu errei? Né? Embora nem sempre significa que é erro do pai isso, né? Dos pais. Mas eu imagino Deus, quando Ele olha para nós, com uma palavra direcionada para as nossas vidas, e nós tomamos, por exemplo, nossas próprias direções. Deus, Ele não erra em lugar nenhum, mas Deus, Ele cuida de cada um de nós. Sabe por quê, irmãos? Para que a gente não tropece lá na frente. Para que a gente não venha, querido, a sentir o desgosto da ausência de Deus no nosso coração. Sabe, irmãos, eu vou contar mais uma vez um trechinho de algo que aconteceu na minha vida quando eu fiz uma aliança com o Senhor. Quando oramos a Deus, e eu vou falar de mim, não vou falar de nós do coletivo, mas quando eu orei a Deus para uma família, eu passei 6 anos da minha vida, depois que descobri que não podia ter filhos, orando a Deus, buscando a Deus. E aí então, Deus o abençoou, né, com a Ana Paula, depois Deus abençoou com o Paulo Vitor. Até então eu tinha feito aliança com Deus. Eu tinha feito um pacto, um voto com Deus. Mas eu sosseguei. Falei, bom, tá tudo bem agora. Agora tá tudo bem, tá tudo certo. E, irmãos, a gente ministrava louvor na igreja lá no Lopes de Oliveira. Era muito legal, mas do jeito que eu entrava, eu saía. Do jeito que eu subia no altar, eu descia. Eu falei, não pode ser. Se tem pessoas sentindo algo da parte de Deus, eu estou aqui do mesmo jeito. Eu chegava vazio, fazia o que eu fazia e voltava vazio. Eu falei, tem coisa errada. É a mesma coisa de eu entrar num restaurante com fome e voltar com a barriga roncando. Tem coisa errada. E aí quando eu fiz o meu apelo para Deus, sabe o que está acontecendo? Deus me fez lembrar da aliança. Sabe, como quem diz, né, para a igreja de Éfeso, lembra de onde você caiu e volta às primeiras obras. Sabe, querido, no mesmo dia eu disse para minha esposa, eu vou absolutamente largar tudo. E vou fazer aquilo que Deus está bradando dentro do meu coração. Sabe, querido, é como que se a vida tivesse retornado, é como se eu tivesse saído de um vale de ossos secos. E eu consegui aprender, irmãos, que a multidão não significa nada. O lugar onde nós moramos não significa nada. As amizades que nós temos não significa nada se Deus não estiver conosco. Se nós não sentirmos a presença de Deus. A coisa mais gloriosa que nós podemos sentir, a coisa mais maravilhosa que nós podemos sentir, a coisa mais, sabe, querido, graciosa, a coisa mais prazerosa que nós podemos sentir, querido, é quando na nossa simplicidade nós buscamos o nosso canto e nós ouvimos a voz do Senhor. Ele fala ao nosso coração, Ele fala às nossas vidas, Ele fala aos nossos ouvidos. Parece que a gente sobe no céu e a gente desce de novo. E não dá vontade de sair dali, irmãos. Não vou prolongar, a gente vai encerrar. Olha Moisés, quando Deus falou com ele na sarça, irmão, tinha fugido. Ele se escondia, meio que cobria o rosto por causa do brilho que vinha da sarça quando falava com ele. Mas por que ele não saía dali? Era algo glorioso, Deus falando a ele, falando à alma dele, ao coração dele, falando ao ouvido dele. Moisés, Moisés. Sabe quando o pai nos chama pelo nome? Nós entendemos que nós somos filhos quando o pai nos chama pelo nome. Nós não podemos ser estranhos, queridos. Nós precisamos ser conhecidos. No mundo espiritual, nós precisamos ser conhecidos pelo nosso pai. Amém, querido?
Amém, amado? Se coloque de pé nessa hora. Em nome de Jesus, se coloque de pé nessa hora, nesse momento. Sabe, querido? E o Senhor, Ele tem algo para nós, tem algo para a nossa casa, algo para a nossa família, querido. O Senhor tem uma promessa, querido, voltada para cada um de nós. A promessa maior que Ele tem para cada um de nós é a vida eterna. E a maior coisa que nós podemos deixar, querido, nesse mundo e nessa vida e para a nossa família, não é simplesmente um bem. Eles vão desfrutar disso. Se alguns não souberem aproveitar, daqui a pouco já acabou tudo e pronto. Mas esse não é o maior valor que nós podemos deixar. Mas é o legado que nós deixamos para eles. Nossos filhos, eles vão entender a necessidade de buscar a Deus quando eles se lembrarem do que nós fazíamos quando batia o desespero em nós, ou quando nós estávamos em momentos de aflição, ou quando nós queríamos realmente o fortalecimento para as nossas vidas, o que nós fazíamos. Porque o dinheiro as pessoas roubam, querido, e por aí vai. O legado, querido, o governo não pode tirar de você. Os corruptos não podem tirar de você. Não, o legado não. O legado, se nós dissermos assim como o salmista, eu guardei a tua palavra no meu coração, querido, não tem quem tira. Não tem quem tira. Ninguém pode tomar de nós. Sabe, querido? E o Senhor tem algo para as nossas vidas, para as nossas famílias. O Senhor tem uma palavra liberada para nós. Que se nós crermos, quando eu falo nós cremos, irmãos, eu não estou falando assim para nós orarmos para ver o que vai acontecer. Isso aí é sorte, tá? Isso é sorte. Eu vou orar para ver o que vai acontecer, irmãos. Nós vamos crer que Deus vai fazer algo na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Em nome de Jesus, nós vamos acreditar, irmãos, nós vamos crer. Em nome de Jesus. Então eu queria que você, nessa hora, não sei quantas pessoas você tem de família que não servem a Deus, que não conhecem a Deus. Mas eu gostaria, querido, que cada vez que você se dirigisse a eles, irmãos, guarda isso do coração. Isso é luz, irmãos. Isso é levar literalmente a luz para que a pessoa ela venha enxergar com aquilo que você levar. Porque para casa nós podemos levar duas coisas, irmãos, ou luz ou trevas. Quando você diz assim, puxa, o louvor estava maravilhoso, Deus se manifestou, Deus falou ao meu coração, foi coisa assim, abençoadora. Você pode levar isso para a tua casa, ou você pode levar, nossa, aquele irmão lá de novo, cara. O cara é chato demais, meu. Pô, né, ninguém merece. Ou você pode levar isso. Você vai estar levando trevas para dentro da casa. Você não tem ideia do poder que isso tem, que isso aí é praga, irmãos. A gente não planta, ela nasce. Para tirar depois é terrível. O homem plantou lá no Jardim do Éden e está nascendo até hoje. Não precisa nem mandar, ela nasce. O mato ele nasce. A planta frutífera, a árvore frutífera, você quer plantar. A praga ela nasce. É mais ou menos assim quando você leva algo ruim. Isso aí, o poder vai, isso aí vai embora, irmãos. Por isso que a gente vê muitos escândalos hoje nas igrejas. A gente vê a dificuldade de evangelizar. Só dificulta a gente para evangelizar, só isso. Bom, não vou entrar nessa, deixa isso aí para o estudo bíblico. Mas nós podemos levar duas coisas para a nossa casa, irmãos. Aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Podemos levar a maldição, aquilo que é ruim, mas podemos levar a bênção também para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família. Com que olhos que nós vamos querer que as pessoas enxerguem Deus? Enxergue o reino e enxergue o evangelho. Nós damos os olhos para as pessoas. Quando eu conversava com essa pessoa que nós fizemos a aliança hoje, sabe o que eu disse para ele? Ele falou assim, Paulo, mas eu não quero que as pessoas enxerguem isso. Eu falei, as pessoas não enxergam isso. Eu falei, as pessoas enxergam aquilo que eu quero que elas enxerguem. Fala assim, porque eu trabalho com a mídia. Porque eu induzo a pessoa a ver tal coisa, mostro e falo sobre o assunto, exponho. Por isso que elas enxergam. Caso contrário, elas nem teriam visto. Então nós damos olhos para as pessoas, para aquilo que nós fazemos. Damos olhos. Porque a gente fala alguma coisa, a pessoa fala assim, mas eu não tinha visto por esse lado. Ou seja, nós demos olhos para eles. E demos ouvidos para eles. Você vê o poder de tudo isso? De um falar bem ou de uma reclamação? De um falar bem da nossa esposa, dos nossos filhos, ou de uma reclamação, você percebe? A gente dá olhos para as pessoas, depois a gente não consegue controlar. Porque se eu falo, por exemplo, mal da minha esposa para alguns, toda vez que alguém vê ela, sabe o que vai lembrar? Daquilo que eu falei. Os olhos dela, dessa pessoa, vai ser exatamente isso cada vez que você é minha esposa. Eu dei esses olhos para a pessoa, dessa autoridade. Ela consegue chegar nesse nível. Mas se eu falar de algo bom,
eu vou estar dando esses olhos para essa pessoa. Cada vez que ela lembrar da minha esposa, olhar para minha esposa, vai lembrar daquela qualidade. Olha, tal pessoa é assim. Sabe? Hoje a gente saiu um pouquinho com as crianças, aí eu abri a porta, minha esposa, né? Meu filho ficou, Eu falei, tá vendo? Quando você casar, você abre a porta do carro, teu carro para tua esposa também. Ou seja, esses olhos são dados para eles. Você entendeu, querido? Em nome de Jesus, agora fecha seus olhos e nós vamos orar. Tá bom? Fecha seus olhos, nós vamos orar a Deus. Nós vamos falar com o nosso Pai do céu e nós vamos apresentar, querido, as nossas famílias mais uma vez diante do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus, tua palavra diz que certa vez o Senhor Jesus curou um cego, e ele disse assim, eu era cego, agora eu vejo. Nós podemos, Deus, nos colocar na mesma condição. Deus, nós éramos cegos, mas agora nós vemos. E esses mesmos olhos, Deus, que nós temos a respeito do Evangelho, esses mesmos olhos que o Senhor nos deu, Deus, nós queremos dar para outras pessoas, Deus, declarar que o teu reino é poderoso, declarar que o teu reino, Senhor, e que os teus filhos, que os teus súditos, Senhor, é um exército, Senhor, poderoso, e um exército, Senhor, que pode muito, porque tem o teu nome, tem a tua autoridade e tem o teu Espírito Santo. Nós queremos te celebrar, Pai, que os olhos, Senhor, das pessoas, Pai, que para onde, Senhor, esse Evangelho chegar, elas possam enxergar o Senhor exatamente dessa forma, poder, autoridade, bênção de Deus para aquele que o serve. Pai, eu apresento, Pai, diante do Senhor nessa hora, cada pessoa que está aqui nessa noite, cada família representada, Deus, por uma pessoa que está aqui, Pai, eu declaro em nome de Jesus, assim como cada pessoa, cada líder representa uma nação, assim também como cada pessoa que representa, Pai, sua família, eu te peço, abençoa cada vida, Pai, abençoa cada filho teu que está aqui nessa noite, abençoa, Deus, e alcança, Senhor, cada pessoa que ficou, Deus, no lar, Pai, enfraquecida muitas vezes, Deus, por não conseguir chegar até este lugar, porque, Senhor, o mundo espiritual sabe que quando alguém chega nesse lugar, louva o teu nome, é fortalecido, ora a ti e é abençoado, é ministrado pelo Senhor, Deus, e a tua palavra nos ensina. Então, Pai, há um interesse muito grande que, Senhor, que as pessoas não cheguem até este lugar, Deus, mas a tua palavra, Deus, pode fortalecer, Deus, pode dar graças, tua palavra, Deus, pode, Senhor, alcançar as pessoas que estão até mesmo longe fisicamente de nós, e pode, Senhor, libertá-las. Então eu declaro, Pai, nessa noite, quebra, Senhor, cadeias no mundo espiritual, quebra, Senhor, grilhões no mundo espiritual, Senhor, que algemas venham ser rompidas no mundo espiritual, Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor rompeu, Senhor, e causou um terremoto, Senhor, lá para Paulo e Silas, Deus, quando começaram a cantar, a louvar, Deus, também, Senhor, terremotos venham acontecer, Senhor, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, Senhor, através do clamor que sai dos nossos lábios e também do nosso coração, em nome de Jesus Cristo, Pai, declaramos, Pai, sobre cada vida, declaramos, Pai, sobre cada família, Pai, no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, que a luz venha chegar em nosso lar, em cada lar, Pai, em nome de Jesus, em cada pessoa que dá crédito para ti, para o teu evangelho e para a tua palavra. Amém, Jesus, e graças a Deus. Amém, querido? Glória a Deus. E quando você for, querido, levar algo, alguém pergunta assim, por exemplo, e às vezes, irmãos, é algo assim meio sedutor. Ah, como é que foi o culto hoje? Sei lá, meia boca. Uma vez alguém falou assim para nós, né? Assim, a gente estava na igrejinha aqui ainda, né? Ah, o culto foi mais ou menos hoje, foi meia boca. Ah, irmão, meia boca é você. Poxa, meia boca é você, poxa. Pô, se Deus habita no meio dos louvores e o culto é meia boca, se a gente crê que a Bíblia aberta a Deus, ministrando no nosso coração, a gente chama tudo de meia boca, então, poxa. E Jesus vai convidar nós para um negócio meia boca, irmãos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Aí deu uma sacudida assim, a pessoa parou para pensar. Mas enfim. Irmãos, eu quero lembrar aos amados que no dia 8 de novembro, na nossa confraternização, a gente vai ter também o nosso batismo. Amém, irmãos? Não, você não ouviu direito. Esse microfone eu acho que está baixo demais. Eu falei que no dia 8 de novembro, às 9 horas da manhã, a partir de então, nós vamos ter nossa confraternização. Acho que até às 8 horas da noite a gente pode usar chácara. Mas a gente vai estar realizando o nosso batismo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vai ser um momento assim maravilhoso. Tenho certeza disso, abençoador para as nossas vidas, tá bom? Então, você que não deu o seu nome, tá? Dá o seu nome lá para o pastor Pedro, tá bom, querido? Ele está anotando o nome das pessoas lá. Dá seu nome para ele, tá? E ele vai estar... Mas para organizar, questão de organização, alimentos, coisa assim, sabe? Para a gente ter ideia mais ou menos do que vai acontecer e como, né? A gente se ajustar. Então, dá seu nome para ele,
aí a gente vai estar podendo conduzir da melhor forma possível. Tá bom? Em nome de Jesus, pastor. Meu irmão, só sente um pouquinho? Só sente um pouquinho? E o chá das mulheres lá, como que vai ser? É dia 20, de novembro? Dia 20 de setembro? É. A pastora Sônia, depois ela passa o recadinho direito, a gente vai estar colocando no grupo também, tá bom? Em nome de Jesus. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha, a gente vai estar encerrando já. Quantos completaram aniversário esse ano? Quantos completaram aniversário esse ano? Quantas pessoas? Esse mês, perdão. É que eu estou falando aqui e falando um negócio para o Paulo Vitor aqui meio por gesto. Ele já entendeu. Falando aqui, máquina, programando ele ali. Quando fizeram aniversário esse mês de agosto?